Lucas 14, de 1 a 4. Hoje nós vamos falar sobre a cura de um hidrópico. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, Jesus, tá? E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico, em algumas traduções, que tinha um corpo inchado. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém, calaram-se, e tomando-o pela mão, o curou e o despediu. Amém, queridos? Então, em algumas traduções está hidrópico, em outros, homem inchado. No dicionário, hidrópico, pessoa que sofre de hidropsia. Hidropsia, uma doença que consiste no acúmulo. Eu quero que você repita comigo essa palavra, acúmulo. Um pouquinho mais forte. Então vamos lá. Uma doença que consiste no acúmulo de líquido e inchaço. Eu quero que você repita comigo, inchaço. No corpo todo ou numa de suas partes. Se você tiver curiosidade, eu sempre indico aqui, né? Como a gente falou da lepra em um dos milagres, você pode colocar lá no Google, pessoa com hidropsia ou hidrópico, e colocar imagens. Você vai ver algumas. Porque assim, todos nós temos, às vezes, dependendo, principalmente as mulheres, numa época do mês, um certo inchaço, ou os homens podem passar por isso, ou dependendo do medicamento que a gente toma, enfim. Todo mundo passa por um problema hormonal, ou cansaço, ou correria, por inchaço. Mas existe uma doença mais específica, hidropsia, que faz com que a pessoa fique hidrópico ou hidrópica, que é o acúmulo de água, geralmente nos pés, tornozelos, mãos, ou algumas pessoas uma bolsa embaixo dos olhos. Mais especificamente, tem alguns na barriga, né? Alguns irmãos já passaram a mão na barriga. E será que eu tô com isso? Não sei. Às vezes a gente fala, ai, é inchaço, mas às vezes é gordura mesmo, irmãos. Então às vezes a gente dá a desculpa de inchaço. Ai, eu não tô gordo, eu tô inchado, mas às vezes é gordura mesmo, é uma picanha, uma feijoada, né? É pão. Então, não vamos confundir, né, as coisas. Enfim. O milagre, a explicação do milagre é simples. A Adri disse isso aqui na abertura. Onde Jesus está, os milagres acontecem. Então, assim, não tem muita coisa na explicação do milagre em si. Jesus estava onde estava um homem inchado, e Jesus, vendo que ele sofria com esse inchaço, tocou e o curou. Ponto. Mas o que o Senhor colocou no meu coração a respeito desse ensinamento do milagre, e você hoje vai ouvir, tipo, ou pode ouvir agora e falar, nossa, o que tem a ver esse ensinamento de milagre com inchaço? O ensinamento do milagre desse mês, trazendo para a nossa vida, é Jesus, nosso descanso. Nossa, ensinamento do milagre, Jesus, nosso descanso, e o homem era inchado. Mas nós já vamos entender. Eu pedi para vocês repetirem duas palavras, acúmulo e inchaço. Não pedi? E vocês repetiram. Então nós vamos entender o seguinte. No caso da hidropsia, do hidrópico, é um acúmulo de líquido no corpo, que traz o inchaço. E o inchaço, queridos, se você já se sentiu inchado, ou já teve inchaço em alguma parte do seu corpo, você sabe que quando nós estamos inchados em alguma parte, o inchaço traz um sobrepeso, sim ou não? Um peso a mais. O que mais que o inchaço traz? Um cansaço? O que mais que o inchaço traz? Fadiga, dores. Quem já teve dor por conta de um inchaço em alguma parte do corpo? Dores e indisposição. Então isso traz o inchaço. Agora, acúmulo.
No dicionário, o que é a palavra acúmulo no dicionário? Quer dizer excesso. No caso da hidropsia, é excesso de água. Mas acúmulo no dicionário, no geral, é excesso, sobrecarga. Eu achei muito interessante essa explicação. Quantidade excessiva de coisas ou de pessoas. Acúmulo. Que nos gera, ou que podemos gerar, né? Que a gente pode ser essas pessoas. Estresse e esgotamento. Então aí você já começa a entender o ensinamento? Jesus, nosso descanso. Então o Senhor colocou esse milagre no meu coração para esse mês. O homem era hidrópico, na verdade ele estava inchado fisicamente, portanto ele sentiu um cansaço, ele sentiu uma fadiga, porque no caso dele era uma sobrecarga de água, enfim. Mas hoje nós podemos estar sofrendo aqui, pessoas, se não a maioria de nós, hoje em dia, por um certo acúmulo de coisas, de pessoas, uma sobrecarga, um sobrepeso, enfim, que tem nos trazido dores, fadiga, cansaço, indisposição e tanta coisa. Não vou perguntar se alguém se identifica, porque sempre só eu levanto a mão, não é verdade? Então, agora, queridos, há motivos de nós estarmos, às vezes, enfrentando um acúmulo, uma sobrecarga. Por quê? Primeiro, a fase o mundo que nós estamos vivendo já traz isso por conta própria. Mas existem 3 razões que nós podemos, digamos assim, evitar, nos autoajudar ou pedir a ajuda de Deus, enfim. Motivos de sobrecarga podem vir internamente, pessoalmente falando, que é através da ansiedade e da preocupação. Nós podemos trazer uma sobrecarga, um acúmulo muito grande sobre nós, um sobrepeso, enfim, trazer essa sensação de fadiga, de cansaço por nós mesmos, através da ansiedade e da preocupação. Eu não estou falando, queridos, da ansiedade e da preocupação, digamos assim, normal, se é que eu posso usar essa palavra, mas acredito que sim. Uma ansiedade dentro da normalidade, porque ninguém aqui é um extraterrestre ou uma pessoa superpoderosa no sentido, digamos, todo mundo é humano. Sim? Certeza? Então belisca quem está do teu lado para ver se é. Todos somos humanos, né? Então, se você, por exemplo, como o Wallace disse que tinha um teste, uma prova, vocês acham que ele não ficou nem um pouquinho ansioso? Normal. Agora, aquela ansiedade que leva a pessoa à loucura, ou, como dizem por aí nas gírias, que pira o cabeção a ponto de deixar todo mundo desesperado, ou a pessoa se desequilibra totalmente, já é uma ansiedade excessiva, que pode gerar uma carga, uma sobrecarga, um sobrepeso, dores, enfermidades, doenças. Então, a ansiedade e a preocupação vêm de nós mesmos e pode estar ocasionando isso. Que mais? Sono desregulado. Quantos de nós não têm dormido bem? Portanto, está com sobrecarga, sobrepeso, dores, fadiga, indisposição, inchados. Não, eu até emagreci. Não. Eu estou dizendo inchados, com acúmulo nas suas emoções, no seu estressados. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Sono desregulado, ou porque talvez ficar por horas lá no mundo virtual, nas redes sociais, e não dorme. Desligue a TV, desligue o celular e vai dormir. Porque no dia seguinte fica lá no trabalho, nem sabe o que ele está fazendo, mas ficou até as tantas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, assistindo seriado, e agora está com um acúmulo de sono atrasado. Então isso é parte nossa controlar. Depois não adianta orar, porque isso não é parte de Deus. Ele não vai vir aqui na terra dormir por nós, mesmo porque Deus não dorme.
Má alimentação. Eu estou super inchado, como eu acabei de dizer, mas, né? Não é inchaço. Nós precisamos controlar. Má administração do tempo. Deus, eu preciso de 48 horas, queridos, isso não vai mudar. É 24 e ponto. Nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar a administrar a nossa agenda. É Ele que faz a nossa agenda, ou somos nós? Nós que fazemos, Ele não desce aqui fazer. Nós precisamos pedir sabedoria a Ele para fazermos bem feito e tirar aquilo que tem trazido acúmulo. Outra coisa, queridos, que pode trazer esse inchaço, esse acúmulo, esse peso, essa sobrecarga que pode estar nos adoecendo e trazendo essa hidropsia, rancores. Eu estou falando dos problemas internos, tá? Situações pendentes, coisas a serem ditas. Às vezes você está desse tamanho. E nem sabe o porquê. Será que não está tudo aqui? Então hoje eu vou sair falando tudo. Com sabedoria, com discernimento, na hora certa, a palavra certa. Entende, queridos? Mas às vezes precisam coisas serem ditas e resolvidas. Deus também não vai descer fazer isso por nós. Nós precisamos. Enfrentamento é bom? Não. Mas muitas vezes necessário. Enfrente suas questões. Resolva suas questões. Fale. Diga. E não é para pessoas. É para a pessoa certa. Na hora certa. Com discernimento, com sabedoria que vem de Deus. Outra coisa que pode nos deixar inchados. Enfim, doentes, sentimentos confusos. Leve diante de Deus. Peça sabedoria e resolva-os. Então são todas as coisas que nós precisamos discernir, resolver e colocar diante de Deus. Então essas questões são internas. Eu quero ler essas frases para vocês, queridos, porque às vezes a gente acha que tipo, não, eu consigo, não tem como resolver, porque, meu Deus. Agora, queridos, olha isso, nunca reclame daquilo que você tem permitido. Às vezes há um acúmulo de coisas, mas somos nós mesmos que temos permitido. Eu não aguento mais esse cachorro. Peraí, quem comprou o cachorro? Eu não aguento mais cuidar, eu não aguento mais limpar cocô, eu não aguento mais gastar com ração, aí esse cachorro me irrita. Quem comprou o cachorro? Eu não aguento mais essa casa para limpar, esses bibelô, tem que ficar levantando, tem que tirar pó. Mas quem que colocou tanto bibelô? Então nunca reclame do que você permite. Uma pergunta: qual é a sua responsabilidade na desordem que você está se queixando? Que a gente gosta de se queixar das bagunças. Mas você está permitindo? Então não queixa. Eu estou permitindo, então eu não posso queixar. Ou eu ponho em ordem, ou eu fecho minha boca e relaxo. E deixo acontecer. Mas se eu quero que tudo se acerte, eu tenho que pôr em ordem. Porque muitas coisas, e na maioria delas, é responsabilidade minha e sua. Põe a mão no teu coração e fala: é responsabilidade minha acertar isso. Eu não durmo direito, não sei o que está acontecendo comigo. Tô com o olho pesado, gente. Tá. Que hora você tem dormido? Até que hora você fica no celular, na frente da TV? Enfim. Eu fico até umas 2h30, 3h. E que hora você levanta? 6 horas. Qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Eu teria que dormir mais, então vai dormir. Naquilo que eu permito não cabe reclamação. Mais ou menos, trocando nas palavras dos mais antigos: dor que a gente quer não dói. Do que adianta reclamar da vida e adiar mudanças? Posso ouvir um glória a Deus? Geralmente não se ouve nessas pregações, mas amém.
Tá, então essas questões que nos trazem inchaço são inchaço interiores. Agora, quais outras questões que podem nos deixar cheio de acúmulos pesados e que a gente está ficando doente? As questões externas. Quais são? Colocados pelos outros. E também só nós podemos, por um basta, queridos. Nos relacionamentos, no trabalho, que é o não ter e não saber colocar limites nos outros. Eu li um livro da pastora Joyce Meyer, O Vício de Tentar Agradar a Todos. Tem pessoas que têm temperamento que não tem problema com isso. E tem pessoas que sofrem com isso. Que tem a tal chamada dependência emocional, que só vive feliz se o outro estiver feliz. Se o outro não estiver feliz, não estiver bem, ele não está. Ele não, assim, depende do outro para ser feliz. Ele não tem nada assim. Não sabe falar não. Se ele disser um não, porque realmente ele não está com vontade, ele morre. Eu falei, não. Ele está morrendo, ele não quer fazer, ele não quer ir, ele está sem estrutura nenhuma, mas ele vai, ele faz porque ele não quer desagradar. E ele está quase sendo internado, mas e para deixar o outro infeliz? Então, o que acontece com isso, queridos? A gente não vai colocando limites, porque vamos colocar uma coisa no nosso coração, na nossa mente, queridos. O ser humano não tem limites quando se trata de abusar do outro. Entenda o que eu estou dizendo. O ser humano, eu, você, se a gente puder ir indo no sentido do abuso, no sentido de poder ser abençoado, a gente vai indo. É como aquele homem que saiu da cadeia, tô livre, cumpri minha pena, tô livre, acertou a mão no nariz do outro, pá! O outro, ai, meu nariz, tá sangrando. Ele, ai, desculpa, é que eu tô livre, eu tô tão feliz, tô livre. Ele, ok, mas a sua liberdade termina onde começa meu nariz, querido. Você tá livre, sai socando o nariz, todo mundo com o seu bração? Comemora com o braço um pouquinho mais encolhido. Então, às vezes, a gente ultrapassa. Então tem momentos, queridos, que a gente tem que dizer, ó, eu posso fazer isso para te ajudar, agora isso não, nesse momento eu não vou poder te ajudar, não vou poder ir, hoje não, na minha casa não, não para os filhos, não para o patrão se necessário for, se couber dentro da questão, né, queridos? Nós precisamos começar a colocar limites. Como, por exemplo, eu sou um ser humano com direitos a escolhas. Porque senão a gente começa a ficar com uma sobrecarga e um acúmulo, queridos. E começamos a adoecer. Essa frase é muito importante. O não é uma palavrinha tão curta, capaz de resolver problemas compridos. O que você não tem tido coragem de dizer um basta, não, que tem ocasionado o acúmulo na tua vida, e você tem adoecido talvez por uma dependência emocional, mas se essa pessoa for embora, porque eu vou dizer um não, eu vou morrer, não vai, porque a tua vida está nas mãos de Deus, e não dessa pessoa. Queridos, Deus tem que ser tudo para nós. Eu sei que é difícil, mas a nossa dependência emocional tem que ser em Deus. É difícil às vezes dizer não, mas às vezes a gente tem que olhar um pouquinho só mais para a gente e se amar. Eu sei que tem pessoas aqui que têm temperamentos que tá olhando para mim falando, tá entendendo o que ela tá falando? Não tem problema nenhum, eu falo não. Mas tem pessoas que estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Que estão sofrendo com isso. Que não vivem nem um pouco o que gostariam de viver, sabe? Não passeiam,
não tiram um momento para si, só vivem e fazem as coisas em função dos outros. E vale a pena lembrar que esses outros já perceberam que você tem essa dependência emocional e não sabe dizer não. E geralmente esses outros abusam disso. Então basta você dizer o primeiro não. Essa pessoa vai assustar. Ele me falou não. Mas cara feia passa. Essa pessoa vai ficar chocado, vai ficar meio, me disse não. Se essa pessoa realmente te amar, vai ficar tudo bem. Se for embora, é porque só te amava por aquilo que você oferecia, não por quem você é. Começa a colocar limites. Até aqui eu consigo, daqui para lá não. E qual a outra maneira, queridos, que nós podemos ficar inchados? Através de Satanás, que aproveita todas essas brechas e se infiltra, porque ele só entra quando nós permitimos. Aí ele vê que a gente está cansado, estressado, não sabe falar não está dormindo direito, não está se alimentando direito. Ele fala, vem e se aproveita. E aí a gente tá o pó da rabiola. E você pode perceber que tudo aquilo que nós fazemos, não sei se vocês vão concordar comigo, mas na minha vida, eu posso responder por mim, Daniela, tudo que fazemos ou decidimos cansados, nos traz sérias consequências. Você já decidiu alguma coisa na tua vida, quando você estava cansado e estressado? E depois teve que voltar consertando? Porque o cansaço, gente, não deixa a gente raciocinar direito. Satanás também sabe disso. Muitas vezes podem vir questões para a gente resolver. Eu acho melhor a gente dar um tempo e dizer, Senhor, eu preciso me refazer antes de decidir isso. E qual o ensinamento do milagre para essa noite? Versículos que a gente vive lendo, mas que a gente se acostumou. É o vinde a mim. Deus, nosso descanso, que está em Mateus 11, de 28 a 30, Jesus, nosso descanso. O convite de Jesus é claro, às vezes a gente acha que esse versículo é só para novos convertidos, mas não é, é para a igreja hoje, para todos nós que estamos aqui. Vinde a mim, Jesus está dizendo, todos os que estão cansados. Você está cansado hoje? É para vocês. Se você está cansado, não importa o tipo de cansaço, o tipo de inchaço, o tipo de sobrecarga, o tipo de peso, enfim. O Senhor está dizendo, vinde a mim, você que está cansado. Algumas traduções diz oprimido, em outras diz sobrecarregado, que é o acúmulo de coisas e pessoas. Tem pessoas aqui hoje, gente, que daria tudo. Já usou até essa fala. Que vontade de pegar uma reta. Mas uma reta. Mas sem olhar para trás. Para onde? Não sei, para qualquer lugar, mas sumir. Não ouvir ninguém, não ver mais ninguém, não ter nada para fazer, para resolver. Gente, isso é o esgotamento, estresse, cansaço. Porque eu estou em pecado. Não, gente, a gente é humano. É uma sobrecarga, um sobrepeso, Mas Daniela, eu que na verdade, eu queria ir para o Caribe descansar. Eu também queria, irmãos, mas você pode ir? Quem pode ir agora ir para um... Eu também queria ir. Mas nós podemos ter alívio, refrigério no nosso quarto, aos pés dele. Vinde a mim. Porque olha, gente, sem ele a gente pode... Entenda nessa noite, gente, sem Jesus, sem relacionamento com ele, você pode ir para o melhor hotel. Ouça o que eu estou te dizendo. Você pode ir para o melhor hotel, cheio de dinheiro,
Nossa, eu estou super bem. Sem Jesus. No fundo do fundo do fundo. Eu até dei uma descansadinha. Não há descanso na alma lá dentro. Não há paz, não há alegria, se Jesus não estiver na tua vida. Essa é a verdade. E você pode estar no lugar mais simples. Ah, eu queria tanto ter dinheiro para sair, comer no melhor restaurante. Você pode estar comendo uma pamonha. Mas se Jesus estiver aqui, habitando, a paz de Deus, você se relacionando com Ele, pode ter, com certeza, descanso na tua vida. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido. Nós, enquanto cristãos, a gente não fica possuído, rolando no chão, mas a gente pode sentir opressão na mente, no coração, Satanás tentando trazer pensamentos. Você está doente, você vai morrer, você está com doença ruim, você não vai dar em nada. Quando você ficar velho, quem vai cuidar de você? Vai morrer um membro da tua família, seus filhos vão se perder, seu marido está te traindo, sua esposa está te traindo, você nunca vai ser feliz. Todo mundo consegue do bom e do melhor, você não vai conseguir. Ele pode nos oprimir. E tem gente que está aqui inchado e pesado por essas questões. E Jesus disse, porque eu quero lhes dar descanso. Querido, quem que oferece isso para a gente hoje? Vem aqui, eu vou te dar descanso. A gente já fala, o que está querendo? Está me oferecendo descanso? Tá estranho. Com Jesus não. É amor envolvido nisso. Aí ele diz assim, aprendam de mim. Gente, é aí que está o segredo. E aí que muitos perdem o descanso, porque não quer aprender dele. Porque para aprender de alguém, você tem que estar com a pessoa. Senhor, eu quero aprender inglês. Vem inglês em mim. I love you. Money. Estou falando inglês. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás. Vou fazer ponto cruz. Se eu não for ter umas aulas, eu tenho que treinar, eu tenho que ir atrás do que eu quero aprender. Jesus está dizendo, vem a mim para eu te dar alívio, mas tem que aprender de mim. Como que eu aprendo? Estando com Ele. Quem é Jesus? O que é a sua palavra? Como que se ora? Como que se jejua? O que que Ele pode fazer? Quem é Ele? Eu tenho que me relacionar e eu vou aprendendo. Aí Ele diz, porque eu, Jesus, sou manso de coração e sou humilde. Aí a gente tem a impressão que Jesus era bobão, ele é manso, humilde. Gente, nós já estudamos tanta coisa sobre Jesus, e quando você vai para a palavra, você vê que Jesus era preciso nas respostas, era decidido, era o cara. Respondia com pergunta, deixava todo mundo meio que tipo, olha... Ele era o cara, ele era esperto, ele era inteligente. Ele está falando, aprendam de mim, sejam mansos como eu, humilde como eu. Mas a gente nem sabe quem é Ele. E fica desesperado, e fica carregando coisas que a gente não tem necessidade de carregar, porque a gente não confia, não aprende, não descansa, não vai para a presença dEle como deveria. Porque eu sou manso e humilde de coração, e Ele diz, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Ele diz alma por quê, gente? Porque é na alma, bendita a alma. Porque o corpo, uns mais fortinho, outros mais magrinho, outros, enfim, mais alto, mais baixinho. O corpo é nada mais a caixa que carrega tudo. Que nos leva, nos traz, é a caixa, vamos colocar assim. Que carrega o espírito e a alma. O espírito é onde habita o Espírito Santo quando nós recebemos a Jesus. E a alma é tudo. É a mente, o intelecto, as emoções. É a sede das emoções. É na alma que a gente sente alegria, tristeza, saudade, dor, angústia, vontade de... É na alma. É na alma. Tem a canção, eu falo, né, que essa irmã que ministra esse hino, os hinos dela
ela diz: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ela canta certinho. O outro hino dela: minha alma agitada que quer sempre atenção. É isso mesmo. Quem que quer sempre atenção? A alma. Gente, olhem para mim, a minha alma, não estou bem. Não é o espírito nem o corpo só reflete, é a alma, que quer sempre a atenção. E Jesus está dizendo: vocês encontrarão, quando aprenderem de mim, descanso para a alma. Porque quando a gente não tem descanso na alma, gente, por incrível que pareça, você deita o corpo e a sensação é que você está de pé. Só eu passo por isso? Quantas vezes a gente está agitado na alma e você fala: eu preciso descansar, eu não estou mais aguentando, que tumulto. Aí você deita, a caixa, gordinha, magrinha, sei lá, deita a caixa. E aí você acorda com aquela sensação: nossa, eu deitei, mas a sensação é que eu fiquei de pé. Porque na verdade, a gente precisa descansar aqui. E Jesus está dizendo: se você aprender de mim, eu sou manso e humilde, você encontra descanso para a alma. E aí você deita e o seu corpo dorme e apaga, e você acorda refeito. Gente, o que a gente está precisando é ficar na presença dele. Ele é o maior calmante que a gente pode ter. Não sei se você está percebendo que eu estou falando a gente, nós. Porque vocês olhando para mim dá a impressão: nossa, ela deve dormir super bem, né? Ela não deve ser nem um pouco agitada, nem ficar ansiosa, olha, nem ficar inchada. Não esse inchaço. O inchado de sobrecarga, sobrepeso. Gente, em especial, eu sei que tem homens que passam por isso, mas mulheres, levantem as mãos. As mulheres em especial, meninas. A gente faz assim, ó, pega lá de casa, aí passa uma vizinha meio chorando, a gente pega o da vizinha também. Aí passa não sei quem, irmã Beatriz está com luta, daqui também. Alexandre também, a gente vai pegando. Mulheres, a gente tem essa coisa materna. Aí o marido vem que nem está sabendo o que está acontecendo e a gente: não fala comigo. Estou com uma sobrecarga, ele nem está sabendo do quê. Aí ele diz: porque o meu fardo é leve. Por quê, gente? O fardo que as pessoas colocam, a religião, não estou falando Deus, religião. Não pode isso, não pode aquilo, não vai, porque se você for para lá, o mármore do inferno, porque você... A religião. Jesus não é assim. Vocês estão muito bem entendendo o que eu estou falando. O fardo de Jesus é leve, ele não coloca esse peso, ele só fala: vem a mim, aprenda de mim. Se a gente aprender dele, a gente vai entender isso. E o meu jugo é suave. Porque jugo, já foi explicado aqui, era aquela peça de madeira que é colocada nos animais, 2 bois, para levar a carga. 2, para dividir o peso. O meu jugo é leve. Isso é, Jesus dizendo: ó, eu entro com você para carregar, para ficar mais leve. E aí a gente acaba se achando: olha, eu carrego metade e Jesus carrega metade. Ele deixa a gente pensar isso para a gente se sentir tipo: olha, eu ajudo Jesus carregar o jugo. Gente, presta atenção, né? Quem carrega é ele. Mas por que ele fala: aprenda de mim, o meu jugo é leve? Ou tipo, se o jugo... Porque ele gosta de relacionamento. Mas na verdade, gente, a gente não tem força nenhuma em nós. Quando a gente se relaciona com ele, é ele que já levou. É ele que leva. O que ele quer é que a gente aprenda dele, se relacione para ele levar. E a gente descansar. Hoje quem que oferece isso? Só Jesus, gente. Hoje ele está chamando para isso. Para a gente ir até ele e se jogar. Sair para o abraço. E se jogar. Gente, más notícias trazem peso e fardo. Não é só más notícias da TV. Tem uns bichinhos hoje, né, queridos?
entrando por tudo quanto é buraquinho que tem na roupa. Meio fica meio... Gente, más notícias, não só da TV, porque da TV tem toda hora, mas más notícias que chegam até nós, podem estar nos deixando hidrópicos, deixa a gente inchado. Por quê? Se a gente tivesse todas as respostas, talvez a gente não tivesse necessidade de ter Deus, nem de confiar. Como é difícil você confiar se você não tem todas as respostas. Mas como diz aquele hino da Eixela, não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. O que a Adri acabou de dizer, que para a morte e para a vida eu vou andar com Deus. Gente, tomar esses posicionamentos não é fácil, mas quando eu quero aprender dele, você vai tomando essas decisões. Porque você chega a uma conclusão, que se não for ele na tua vida, não é ninguém. Nós precisamos única e exclusivamente do Senhor. E hoje o convite dele, gente, eu acho que a palavra foi muito clara. Eu só quero encerrar dizendo algo para vocês. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas eu quero repetir. Eu aprendi algo que falou muito no meu coração sobre a nossa alma também. Às vezes, a gente fica meio angustiado, meio abatido e não sabe por quê. Às vezes a gente disse coisas, às vezes a gente falou coisas, a gente às vezes murmurou, às vezes a gente falou de alguém, às vezes a gente fofocou, às vezes a gente comentou, ou às vezes a gente disse, porque se isso acontecer eu vou fazer isso, porque se isso acontecer eu vou fazer isso, porque eu não estou dando conta, porque... E a gente foi falando. E a gente, nesse momento, conseguiu desabafar. E aparentemente, pôs tudo para fora e até se sentiu bem. Aí passa um tempo e você começa, sei lá, depois de um tempo, nossa, eu estou sentindo um peso, uma angústia, estou me sentindo meio estranho. Não estou entendendo o que será que está acontecendo. E eu ouvi uma mensagem a respeito disso. Essa pastora dizendo o seguinte: a gente pode ter esquecido das coisas que foram ditas, mas a nossa alma, gente, ela registra tudo que a gente falou, tudo que a gente... E ela registrou e ficou ali. E a gente fica com aquele pesar, com aquela sensação, sabe? Das coisas ditas, das palavras lançadas. E eu acredito que isso também no reino espiritual, porque tem gente que não acredita, né? Eu não acredito. Mas eu acredito sim, que as nossas palavras têm muito e muito poder, sim. E que coisas que a gente disse, às vezes, num momento de nervoso, elas ficaram registradas. Então eu tenho aprendido o seguinte: Senhor, foi num momento que eu estava agitada, que eu estava nervosa, me perdoa, Pai. Às vezes a gente não sabe o que está dizendo, a proporção que isso pode tomar. Mas se tiver alguma coisa registrada no meu interior, na minha mente, na minha alma, eu quero te pedir perdão, Senhor, me purifica, me limpa. Sabe, eu quero estar bem, Deus, interiormente. Traz o teu refrigério, traz o teu alívio. Quero abençoar a vida daquela pessoa, eu quero, em nome de Jesus. E a gente começa a se sentir melhor. Porque, gente, não adianta, antes da gente orar, a gente falar aqui. Eu sei que algumas pessoas têm, graças a Deus, já são bem melhores a respeito disso, porque na caminhada cristã a gente tem que ir sendo transformado. Amém, queridos? Amém. Tem que ir havendo mudanças em nós. Só que às vezes em algumas áreas a gente vai sendo mais mudado que outras, porque a gente tem pontos fracos. De repente, naquilo que eu já melhorei muito diante de Deus, você ainda está cru, digamos. E tem áreas que você já está, ou eu já estou vencendo essa área, que eu posso estar ainda gatinhando. E olha que eu nasci na igreja, hein? O que não significa nada. Ok? Então, eu estou num aprendizado. E pode ser que às vezes na área da língua, muitos de nós têm entristecido ainda a Deus e muito. Mas o que a gente tem que fazer? Eu preciso melhorar nisso, falei. Não adianta a gente falar, gente, que não. Uma coisa que tem pego, assim, muitos cristãos é a boca.
A gente não percebe, mas a gente fala demais. E isso já não está na Bíblia, no caderno, no milagre. Mas a gente tem falado muito. Deus ouve? Sim ou não? Sim. Tudo que a gente fala? Sim, sim ou não? Sim. E Satanás? Sim. Em Provérbios 18, 21, acho que é, diz que nós vamos comer exatamente aquilo que nós temos servido. Sabe, tipo, vai alguém na tua casa, eu vou te servir sorvete de creme, leitinho. Aquilo que você serve, você também vai comer. Provérbios 18, 21. O que a gente tem falado, a gente vai engolir. É literalmente, o que você falou, você vai engolir. Porque eu jamais faria isso. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Que a tua graça e o Senhor nos ajude. Isso se chama, queridos, religiosidade. Nós nos colocarmos numa posição. Olha aquela pessoa, aquela, olha! Não, queridos. Papel de Deus, julgar, do Espírito Santo, convencer o nosso amar. Mas às vezes a gente está querendo tirar Deus e ficar na posição dele. Ou às vezes a gente está querendo ser o Espírito Santo Júnior. Somos todos aqui iguais. Todos iguais. Todos iguais. E precisamos todos do Senhor, da graça, da misericórdia. Precisamos todos aprender dele. Todos, queridos, todos os dias. Já sei de Deus, já sei de Jesus. Sempre tem algo para aprender e se relacionar. Não sei nada, não sei quem ele é. Venha para ele e aprenda. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo que nós temos. Tudo. E algo que Deus colocou muito forte no meu coração, eu até ia encenar aqui, mas não consegui ver ninguém assim para fazer isso. É que algumas pessoas estão cheias de bagagens hoje e Jesus está dizendo, venham a mim. Essas pessoas até vão conseguir vir até Jesus e tirar suas bagagens. Sim, Senhor, vão tirar, jogar e se render. E outras vão vir, mas estão tão impregnados com tudo que é seu e a sua vida e situações e pessoas, estão com um acúmulo de pessoas tão grande, de coisas, que vão vir até Jesus e vão ficar. Deus colocou essa cena claramente no meu coração e eu ia fazer isso com uma pessoa, mas ok. O que Jesus vai fazer? Jesus vai vir e pegar essa pessoa com tudo que ela está, do mesmo jeito. Sem ela jogar as coisas para vir até ele. Ele vai pegar essa pessoa do jeito que ela está, com as bagagens e tudo. E conforme ela for aprendendo dele, ele vai ajudar essa pessoa a ir tirando suas bagagens. Entenderam? Porque às vezes você pode dizer assim, eu não consigo. Venha e aprenda. Deixa ele te trazer o alívio. Agora, se você conseguir se lançar e se desprender e dizer, não, eu quero e vou, amém. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Eu não consigo, eu só consigo ir até ele, mas está tudo aqui. Ele te pega no colo com o pacote e tudo, com as malas, entende? O importante é vir até ele.